Gostaria de falar sobre a categoria de três pessoas no Evangelho. No Evangelho nós temos três categorias de pessoas. E hoje eu vou começar a falar dessa primeira categoria. Três categorias de pessoas, parte 1, eu vou falar sobre servos. A Bíblia diz em Colossenses, no primeiro capítulo, que Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Éramos servos do pecado, servos do adversário, e ele nos resgatou dessa servidão e nos tornou servos de Cristo. Romanos diz, Paulo fala que nós fomos libertados do pecado e feitos servos de Deus. E ainda Efésios diz que nós devemos, como funcionários e empregados, servir aos nossos senhores, como quem está servindo a Cristo, como servos de Cristo. Então, qualquer um de nós que nasceu de novo no Evangelho, através de Jesus Cristo, tornou-se nova criatura, um filho de Deus. Temos, inevitavelmente, que passar por essa primeira condição, que é a condição de servos. Todos nós seremos, em primeiro lugar, nascendo no Evangelho, seremos servos. Todos. Mas o que ocorre é que parece-me que nós, ao sermos resgatados por Cristo da servidão de outro para a servidão dele, parece que vamos viver toda a nossa existência como cristão na condição de servos. Mas será que devemos ser servos toda a nossa vida cristã? Servo, 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 sempre servo? Porque há cristãos que defendem o serviço a Cristo ou servir a Cristo na condição de servo, de tal maneira que parece que para essa pessoa só existem mandamentos a serem cumpridos, ordens a serem seguidas, princípios que Jesus diz você tem que observar e observar e fazer e fazer e fazer. Mas Lucas capítulo 17, versículo 10, antes tem uns versículos que ele diz, você chegando o seu servo do trabalho, você diz, senta aqui na mesa, antes não pede a ele que vá servir a mesa? E Jesus responde, certamente que você não faz isso. E ainda no versículo 10 ele diz, quando for mandado você fazer tudo o que for dito para ser feito, quando você fizer, se considere servo inútil. Porque só faz aquilo que o seu Senhor manda. Parece que há cristãos que só sabem viver dessa maneira como servo. Não sabem fazer outra coisa. E Jesus está dizendo, quando você fizer tudo o que eu lhe digo para fazer, ainda se considera um servo inútil. Inútil, porque você só sabe fazer aquilo que é mando você fazer. Você foi liberto por Cristo para ser servo dele. Não para ser mandado. Não para que ele diga o que você tem que fazer sempre. Você tem que passar dessa condição. Essa é uma condição de servo, é uma condição inicial para cada um de nós, para todos nós. Mas devemos passar dessa condição de servos. Não podemos viver toda a nossa vida cristã observando só serviços, mandamentos, princípios, obrigações. Evangelho não é isso, evangelho é graça. É certo que passaremos pela condição de servos. Primeira condição, todos passaremos. Todos seremos servos, mas não vamos parar ali. É necessário seguir nesse processo. O evangelho, servo, é a condição, é a porta de entrada. Mas depois disso, tem outros degraus a seguir. Outras conquistas a serem conquistadas no evangelho. Ser servo é bom, mas é só a entrada. Precisamos seguir em frente, porque o evangelho não é feito só de mandamentos. Vamos seguir em frente. E aí vamos descobrir nessas três categorias de pessoas o que significa progredir. Então, nos veremos no próximo vídeo.